O senhor diretor de pesquisa e pós-graduação, coordenador-geral do CIA, campus do UFV de Rio Paranaíba, professor Pedro Ivo Vieira Good God. O senhor diretor de ensino, professor Cláudio Pagotto Ronchi. O senhor representante da diretoria de extensão, professor Alberto Carvalho Filho. O senhor diretor administrativo financeiro, Antônio Jesus de Campos Mata. O senhor presidente do Diretório Central dos Estudantes do campus UFV Rio Paranaíba, acadêmico Walter Andrade. Com a palavra, o senhor diretor de pesquisa e pós-graduação, coordenador-geral do CIA campus UFV Rio Paranaíba, professor Pedro Ivo Vieira Good God. Boa noite a todos. Com grande prazer, depois de vários meses de trabalho, a gente chega nesse momento solene do CIA, Então gostaria de agradecer ao professor Baião pela presença, o nosso convidado, o professor Per Christian, quase fui seu aluno, mas não fui, mas quase. O professor Cláudio, na diretoria de ensino, o Antônio Jesus, na diretoria administrativo financeiro, Alberto, tem feito um esforço grande aí na diretoria de extensão, e o Walter, que aqui representa o esforço dos estudantes de graduação para este evento também, que é fundamental. Esse evento ele tem um foco importante, porque é um evento, é dito o maior evento da Universidade Federal de Viçosa, é o que congrega o maior número de participantes, porque envolve os três campi e envolve estudantes de graduação, pós-graduação e os professores, Eu gostaria de fazer um agradecimento especial também aos componentes da subcomissão do CIA UFV, aqui do campus de Rio Paranaíba, que tem trabalhado com afinco e trabalham até hoje, Durante o evento são várias surpresas boas e ruins que a gente tem que correr atrás e resolver, mas vai um agradecimento especial aí também para a professora Moema, que muito nos apoiou, convidou o professor Per Christian para vir aqui dar a sua palestra, a sua contribuição. A nossa secretária da diretoria de pesquisa e pós-graduação, a servidora Vanessa Ronchi, a servidora Kelly Rezende Silva, da diretoria de ensino, o servidor Bruno Barbosa, e secretário do CIA, e que trabalha também, tem sempre apoiado os nossos eventos aí, trabalha com afinco na diretoria de extensão, o estudante de graduação Davi Ribeiro Rezende, que foi o representante, esteve sempre ao nosso lado nas reuniões. Agradecer também a contribuição dos alunos de pós-graduação na figura do estudante Diego Sicoc, que também muito contribuiu, a professora Silvana da Costa Ferreira, a professora Liane Evangelista Visoto e a professora Lúcia Silva Andrade, que são o núcleo que coordena esse evento, Para vocês terem uma ideia, a UCIA, que agora ocorre, a gente poderia dizer, para aqueles que não sabem, que seria o terceiro evento dessa natureza realizado aqui no campus de Rio Paranaíba. O primeiro evento foi um evento feito, eu diria, a toque de caixa, para resolver um problema
de transporte que houve para o campus de Viçosa. Então, realizou-se o primeiro CIA aqui no campus de Rio Paranaíba e eu acredito que conseguiu atingir o objetivo, que é a integração. O ano passado, a gente realizou de forma oficial, sob a coordenação do professor Vinícius Albano, o CIA-CRP. Então, diria que de forma oficial esse é o segundo evento. E é óbvio que a gente tem muito a aprender, muito a aperfeiçoar. Eu já queria pedir desculpas aí pelos atropelos que às vezes acontecem, né? Principalmente na divulgação das sessões orais e pôster. A gente teve uma dificuldade muito grande para acessar o sistema, ou seja, precisa de aperfeiçoamentos. Mas para vocês terem uma ideia, de um total de... foram inscritos, né, trabalhos com apresentação, ou seja, oral painel, 177 trabalhos, né? E a gente sabe que metade desses trabalhos aí não são de bolsistas, ou seja, existe um empenho muito grande daqueles que são voluntários, que não recebem bolsa. Eu acho que o caminho é esse aí. E isso também, eu diria que é um alento para que a gente possa buscar novos caminhos para financiamento, para valorizar esse trabalho, né? A gente sabe também do impacto, e eu acho, professor, que isso vai cada vez mais... A gente vai ter que repensar o nosso modelo, que é o impacto dos trabalhos de conclusão de curso, que, pelo que eu senti, são trabalhos que têm valorizado muito o ambiente acadêmico, né? É um bom caminho, e talvez a gente possa até imaginar uma sessão específica no CIA, aqueles trabalhos de conclusão de curso que vieram não de bolsas, mas de trabalhos voluntários. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa desse sentido. Na área de pesquisa, foi majoritária, desses 177, foram 132 trabalhos de pesquisa, 17 trabalhos de ensino e 28 trabalhos de extensão. Mas a gente observa que há um franco crescimento no envolvimento dos estudantes, né? Eu costumo dizer para os alunos, olha, vocês ficam 8 meses ocupados, e durante o ano, os outros 4 meses, o que vocês fazem? É uma boa sugestão de pensar, né? E além disso, 167 ouvintes inscritos preliminarmente, hoje a gente sabe que já se inscreveram em próximo de 200 ou mais de 200 só hoje à tarde. E eu gostaria de destacar aqui também que, além do CIA, né, nós realizamos o que deveria ter acontecido ao mesmo tempo, que é a Feira do Conhecimento, mas por razões da nossa paralisação durante o ano de professores e servidores, a gente desacoplou um outro evento que eu acho que teve um impacto positivo, que é a Feira do Conhecimento. E aí eu faço um convite a todos vocês, professores e docentes, discentes de graduação e pós-graduação, que participem desse evento. O que vem a ser a Feira do Conhecimento? Eu faço essa apresentação que talvez muitos não conheçam ainda. A Feira do Conhecimento é uma oportunidade que nós temos de nos integrar, a Universidade Federal de Viçosa, com as escolas de educação básica do município de Rio Paranaíba. E a gente pode pensar aí até mais além, da região. Então, o objetivo é fazer uma feira de ciência, mas que haja participação de pessoas da comunidade acadêmica, seja nos trabalhos das escolas, grupos de alunos, em que haja interação de discentes e docentes com alunos de educação básica, de qualquer nível. A gente realizou esse evento em 25 de outubro e teve um impacto positivo grande, e a gente espera que se dê continuidade também à Feira do Conhecimento. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e desejo um ótimo evento. A gente sabe que amanhã tem as sessões orais, durante a manhã e tarde, se houver qualquer problema, nós estaremos disponíveis para resolver. E à noite, a partir das 19 horas, será uma sessão de pôster, vou esclarecer porque alguns alunos estão com dúvida, de 19 até as 20h30, onde haverá apresentação de voz e violão do estudante nosso Adelino Neto. Então, mais uma vez, muito obrigado e desejo a todos um ótimo dia. Com a palavra, o senhor diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Luciano Baião Vieira. Boa noite a todos.
meu prezado diretor de pesquisa de pós-graduação, professor Pedro, diretor de ensino, professor Paulo Pagotto, diretor de extensão e cultura, Alberto Carvalho, professor Alberto Carvalho, diretor administrativo e financeiro, Antônio Jesus, Valtinho, presidente do DCE, meu prezado professor Pierre Christian, que nem por longe eu corri risco de ter sido seu aluno, mas teria sido um grande prazer. Mas, a parte de não ter sido aluno, eu fui e tenho honra de ser um grande amigo desse senhor que está aqui, desse rapaz que está aqui, que joga futebol até hoje. E desejar aos senhores estudantes aqui presentes, professores, aqui minha esposa aqui presente, a esposa Rony, do professor Pierre Christian, também que está acompanhando, servidores, pessoal aí da imprensa que estão nos dando cobertura. Cada evento dessa natureza, dia 16 de novembro próximo passado, completaram-se 4 anos que eu estou aqui. Saí do campo de Viçosa e estou aqui. Então são 4 anos, muitos de vocês acompanharam essa caminhada de 4 anos, outros não acompanharam, estão chegando agora, veem as dificuldades que ainda temos, mas dá para observarmos também o tanto que nós avançamos. E chega a ser emocionante de ver que essas 2 salas que transformamos no auditório não está cabendo mais os nossos 2.000 alunos, os nossos professores e servidores. É uma pena que ainda, por problemas da empresa, ainda não cobrimos os 2 pátios, porque senão, professor Pedro, nós poderíamos estar fazendo esse evento agora, ali naquele pátio, caso a cobertura houvera sido feita, né? Que vai ser feita pronto. Enfim, começamos esse campus, essa expansão desse campus, que o campus iniciou na realidade a 13 quilômetros aqui, em cima de uma área que era cultura de soja. Então estávamos dentro desse prédio. Começamos com 330 alunos, para 2.000 alunos. E ver os eventos, a qualidade dos eventos que estão realizando, como esse terceiro CIA. Né? Ver o empenho e a dedicação de vocês, não é demagogia. Por vários momentos, nós temos tido uma demonstração do que vocês, estudantes, o que vocês, professores e servidores, estão conseguindo fazer no campus de Rio Paranaíba. Um campus em implantação, com todas as dificuldades que nós estamos passando, nós conseguimos bem avaliar os 3 cursos, primeiro que foram avaliados pelo MEC, com nota 4 no curso de Administração e Agronomia, e agora, recentemente, nota máxima 5 no curso de Sistemas de Informação. Olha, se parar para pensar, isso é motivo de muito orgulho, e eu agradeço imensamente, viu, a todos vocês que tem tido essa paciência. É lógico que às vezes escutamos uma crítica de alguma coisa que acontece, e esses são os problemas que a gente tem passado por enfrentar essa situação. Mas estamos superando. Lançamos a pós-graduação em agronomia e produção vegetal, que não estava no nosso compromisso com o MEC, não é isso, professor? Não estava. O compromisso que nós tínhamos no plano de expansão fase 1, que foi lançado em 2007, era criar aqui 10 cursos. Nós criamos 10 cursos de graduação e, além disso, lançamos a pós-graduação em agronomia na área de produção vegetal. E estamos trabalhando para lançar outros cursos de pós-graduação, porque eu não tenho dúvida nenhuma que outro dia me perguntaram quais dos cursos mais aqui que vai ter pós-graduação. Eu respondi que todos. A tendência é que todos os nossos cursos de graduação também tenham uma pós-graduação, para dar suporte à nossa pesquisa. E evidentemente que esse sistema, esse simpósio integrado acadêmico, ele vem também a promover vocês a oportunidade e voluntária, porque o maior número dos trabalhos que vocês apresentam são voluntários. Eu fico muito grato. Numa administração, normalmente a gente tem muita coisa que às vezes nos aborrece, mas tem muita coisa também que nos engrandece
que nos faz olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Esse hoje aqui é um momento que me faz sentir isso. Valeu a pena, está valendo a pena. Né? Está aí minha esposa, meus filhos lá em Viçosa, e a gente está aqui, mas valeu a pena. É um momento importante para isso aí. Vale lembrar para vocês também as palavras do presidente do CNPq ontem, na videoconferência que eu estava acompanhando, eu, Pedro Ivo, ele falou que é importante a inovação tecnológica, duas palavras, e a internacionalização da universidade. Está o exemplo aí, a Semana Acadêmica de Química, recebendo aí pesquisadores da França. Nós estamos mandando os nossos estudantes para passar algum tempo em universidades estrangeiras. Nós estamos publicando em papers, né, de revistas estrangeiras. E a inovação tecnológica nós também estamos praticando. Não só através do curso de pós-graduação, mas com diversos outros projetos de pesquisa e de extensão, que já começa a mobilizar o sistema produtivo do Alto Paranaíba no sentido de introduzir a inovação tecnológica, que seguramente vai contribuir para a sustentabilidade técnica, que vai levar à sustentabilidade econômica. Para todo lado se fala a questão sustentabilidade. E porque hoje não basta estarmos no mercado. Nós temos que ter condições de nos permanecermos no mercado. E através da sustentabilidade, através da inovação. Então, mais uma vez, eu parabenizo e agradeço muito a dedicação do professor Pedro Ivo, de toda a comissão, dos estudantes, dos outros servidores, outros professores que trabalharam para esse simpósio, e eu espero que vocês desfrutem bastante e tenham como exemplo aqueles que estão, né, publicando os seus trabalhos e que sigam esse exemplo. Então, muito obrigado, Pedro Ivo, e parabéns a todos vocês que estão apresentando o trabalho, e parabéns também a vocês que vão assistir e acompanhar os trabalhos. Neste momento, desface a mesa, solicitando às autoridades que retomem seus lugares na plateia. Teremos agora um momento cultural com o Coral do Campus UFV Rio Paranaíba. O Coral do Campus de Rio Paranaíba foi fundado em 24 de outubro de 2011, com 9 integrantes sob a coordenação do professor Paulo Godoy e com o apoio do maestro Rogério Campos, regente do Coral do Campus de Viçosa. Em abril de 2012, o projeto foi institucionalizado com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Após processo seletivo com 34 inscritos, 16 integrantes foram aprovados e, a partir de então, têm se dedicado com afinco a este projeto. Convidamos o professor Paulo Godoy. Convidamos o professor Paulo Godoy e os integrantes do coral, que apresentará repertório especialmente preparado para esta cerimônia. Nesta primeira música, encontramos um poema extremamente lírico,
uma relação prazerosa entre o homem, a natureza e o trabalho. Ela foi gravada no ano de 1977, saindo em um compacto simples junto com a música 1º de Maio, pela gravadora Philips. Composta por dois dos maiores compositores brasileiros, Milton Nascimento e Chico Buarque, o coral do CRT canta O Cio da Terra. faz parte do musical Os Saltimbancos, que foi inspirada no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, composta por Sérgio Bardotti e Luiz Henriques. Ela tem como estrutura melódica as 7 notas musicais. Em 1977, foi traduzida para o português por Chico Buarque e logo tornou-se um clássico que ainda hoje agrada crianças e adultos de todas as idades. O coral canta Minha Canção. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. O sol lembra um verso lá da melodia, singelamente, dolorosamente, doce é a música silenciosa. Larga meu peito, solta-se no espaço, face certeira.
a canção, récia de luz onde dorme o meu irmão. A música final foi composta em 1847, quando Plácido Roquemore foi convidado pelo pároco de sua cidade a escrever um poema para a missa de Natal. Esse poema chamou-se Cantique de Noël, mas Plácido percebeu que ele não era apenas um poema, mas uma canção. Então convidou seu amigo Adolf Adams, de ascendência judaica, para ajudá-lo e compor uma música para aquele poema. Canção esta que foi executada na missa da véspera de Natal. Pouco tempo depois, a música foi proibida na França, mas ela chegou até a América do Norte e, através do escritor John Sullivan, recebeu uma nova versão traduzida com o nome O Holy Night, cantada milhões de vezes em todos os cantos do mundo por corais, quartetos e orquestras. O coral canta Ó Noite Santa.
Agradecemos ao coordenador do coral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Paulo Godoy, e seus integrantes, por esta belíssima apresentação. Convidamos o professor Per Christian Proten para a palestra de abertura do CIA 2012, com o tema Aprendizagem Significativa. Per Christian é licenciado em Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor pela University of Wisconsin-Madison. Foi professor da Universidade Federal de Viçosa e atualmente é diretor acadêmico da Univiçosa. Com a palavra, professor Per Christian Proten. Não gosto muito de microfone, mas com tanta gente acho que vai ser necessário. Dá para todo mundo ouvir? Dá ou não? Dá. Dá para todo mundo enxergar também? Eu sempre parti do pressuposto que quem senta atrás são aqueles que melhor enxergam, né? Eu costumo chamar de olhos de águias. Né? Bom, meu nome é Per Christian, eu tenho esse nome porque eu nasci na Noruega, vim do Brasil que tinha 11 anos de idade. E sempre que eu falo para as pessoas que eu nasci na Noruega, as pessoas me perguntam se eu já vi cabeça de bacalhau. Né? Que aqui no Brasil ninguém viu cabeça de bacalhau. Por causa dessa pergunta, eu costumo trazer essa foto que é de um bacalhau. Né? Um bacalhau de verdade. É um peixinho que tem até uma barbichazinha, vocês podem ver aí. Né? Muito bom. Eu coloquei meus 2 e-mails aí. Se alguém estiver interessado em usar essa palestra, pode usar, é só trocar a foto da frente, né? E os e-mails, você pode usar à vontade. Essa foto sou eu, está errado inclusive, eu tenho 71 anos, né? Tem que corrigir. Ano que vem eu faço 72. Essa foto é eu numa corrida de 10 km no campus da UFV. E esse domingo estarei correndo os 18 km da volta da Pampulha. Ainda jogo futebol 2 vezes por semana. Mal, né? Mas jogo. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos ver se essa tecnologia funciona. Eu fiz licenciatura em Química em 1969, terminei, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sim. Depois eu fiz mestrado em Química Analítica, em 1976, na PUC do Rio de Janeiro. Depois, eu fiz uma coisa muito estranha. Eu fiz um doutorado em educação. Estranho porque quem é químico deveria fazer um doutorado em química. Mas eu resolvi fazer um doutorado em educação pela simples razão que eu vou explicar para vocês. Eu dei muita aula no ensino médio durante meus 4 ou 5 primeiros anos de formado. E depois, quando eu fui fazer mestrado, eu fiz um concurso para a Universidade Federal Fluminense para dar aula de Química Geral. E, ao final do meu primeiro semestre, eu reprovei a metade dos alunos. Isso me fez sentir muito mal. Né? Eu atribuí isso a uma falta de experiência no ensino superior. Prometi a mim mesmo me preparar melhor, estudar, planejar mais. E, ao final do meu segundo semestre, reprovei novamente a metade dos alunos. Tomei conhecimento, então, de um fenômeno muito comum, principalmente nas universidades públicas, altos índices de reprovação em algumas disciplinas, tais como Química, algumas Físicas e, o pior de todos, Cálculo. Em 1978, fui para a Universidade Federal de Viçosa para ser professor de Química Geral, mas também ser coordenador de uma equipe de 10 professores. Porque lá, naquela época, todo mundo fazia Química Geral. Que é 1000 alunos no primeiro semestre, 500 no segundo semestre. A única coisa que mudou que eu posso agora colocar no coletivo. Nós, equipe de professores, reprovamos a metade dos alunos. Para quem é professor, isso é muito desagradável. Né? Professor que é professor, que gosta da profissão,
não gosta de reprovar alunos. Reprova alunos, sim. Porque nós temos que zelar também pela qualidade da nossa disciplina, nosso ensino. Mas a gente não gosta, a gente fica triste. Eu ficava muito triste com isso. Dizem que existem professores que até gostam, né? Eu já ouvi alguns falar assim, puxa, né? Reprovei 90% dos alunos. Mas, na minha opinião, isso não é professor de verdade. Professor de verdade não gosta de reprovar. Reprova, mas não gosta. E quando a Universidade Federal de Viçosa me deu a oportunidade para sair fazer doutorado, depois de 4 anos, fim de 82, então tomei essa decisão radical na minha vida. Eu resolvi fazer um doutorado em educação para tentar entender por que tantos alunos não conseguiam aprender o que eu ensinava, apesar das minhas excelentes aulas. Muito bom. Então, por que eu expliquei para vocês, né? Professor tem que entender que, no mínimo, 3 coisas. Tem que entender de ensino e tem que entender de aprendizagem. O professor precisa entender como alunos aprendem. E tem que entender de avaliação, que é o feedback do processo. Quem faz o ensino? O professor. Quem aprende? O aluno. Muito bom. Antes de continuar, eu queria apresentar para vocês uma das minhas heroínas. Todos nós temos heróis, né? Na minha adolescência, meus heróis eram Mandrake, Fantasma, né? Mas depois da vida profissional, meus heróis são professores, né? E a Marva Collins é uma que realmente é uma pessoa fantástica. A Marva Collins era professora da escola pública de Chicago, nos Estados Unidos, dava aula na periferia de Chicago, e ela se revoltou contra o sistema, que periferia de Chicago significa, em termos americanos, favela, ou então lugar com pessoas com condições socioeconômicas ruins. Ela achava que a escola, ao invés, né, de incentivar os alunos para o sucesso, na realidade, aparentemente, até torcia pelo fracasso. A mensagem que passava era assim: você vai varrer rua mesmo, você não vai ser nada na vida. Tanto ela se revoltou que ela pediu demissão e formou uma escola dela, a escola Marva Collins, né? Ela e o marido derrubaram paredes na casa dela, fizeram salas de aula, e os clientes basicamente eram os mesmos alunos que procuraram aquela escola dela. Dentro de pouquíssimos anos, especialistas em educação do mundo inteiro, a Suíça, Suécia, Noruega, Inglaterra, procuraram a escola da Marva Collins para saber que milagres que ela fazia. E ela foi convidada 3 vezes para ser ministra da Educação nos Estados Unidos, e recusou as 3 vezes. Os alunos dela rapidamente se tornaram juízes, médicos, doutores, professores e assim por diante. Ela escreveu muitos livros e a vida dela foi filmada, a vida de Marva Collins, né? Escreveu muitos livros, um deles em português teria esse título: Alunos Comuns, Professores Extraordinários. Em inglês soa bem mais rima melhor: Ordinary Children, Extraordinary Teachers. Pois bem, e o outro herói que eu tenho é esse. Vocês conhecem? Conhecem ou não? Paulo Freire, né? Que tem uma frase fantástica: sem tesão não há salvação. Isso vale para tudo, inclusive para isso que vocês pensaram primeiro. Mas no trabalho tem que ter tesão, né? Você tem que gostar do que você faz. Eu tenho um amigo, chamado Bruno Torres, você conhece também. Ele costuma falar nas palestras dele que quem faz o que gosta não trabalha um único dia na vida, né? Então, quem gosta da profissão, assim como eu gosto da profissão de professor, eu não trabalho, né? É divertido. Me perguntaram agora mesmo, essa é a segunda vez que eu dou essa palestra hoje, né? A primeira até atrasou um pouquinho, me perguntaram se eu estava cansado ou não, né? Luciano pediu quanto tempo eu queria para a palestra, eu falei 3 horas. Ele disse: não, 3 horas não, né? Então, vou tentar fazer em uma, né? Então, sem tesão não há salvação. Morreu também, né? Pois bem,
que eu queria descobrir com o meu doutorado? Eu queria saber até que ponto a culpa era minha. Então eu coloco para vocês, estão enxergando aí? Eu estou no meio, né? Estou atrapalhando aí. Estou colocando essa lâmina, colocando o processo de ensino e aprendizagem como se fosse um processo de causa e efeito. Ou seja, a professora ensina, logo como consequência os alunos aprendem. Uma rápida enquete. Quem concorda, levanta a mão. Deu 0. Realmente, isso não é verdade. Se fosse verdade, todo mundo tirava 10. Não tinha aluno reprovado nenhum. Se fosse uma causa e efeito. Quem colocou isso muito bem são dois professores chamados Novak e Govin, que escreveram um livro Aprendendo a Aprender. Eles escreveram o seguinte: professores têm trabalhado muito duro para conseguir o que ao mesmo tempo impraticável e cansativo e, portanto, oneroso. Nós temos esperado deles que causem a aprendizagem nos estudantes, quando, obviamente, a aprendizagem é causada pelo estudante. Quem tira 10 são vocês. E quem tira 0 também. Ou seja, quem causa a aprendizagem é o aprendiz. Obviamente, temos que tomar um pouco de cuidado com isso, não é, pessoal? Ao falar isso, que nós poderíamos chegar à conclusão que professores são desnecessários. Não são, não, pessoal. Professores são importantíssimos. Aliás, uns 20, 25 anos atrás, existia um estado de pânico entre professores, com medo que eles pudessem ser substituídos pela tecnologia, pela fita cassete. Eles falassem, grava a melhor aula de química que tem, passa para os alunos, demanda ao professor embora. Desse medo a gente não precisa morrer. Tem um professor americano chamado Richard Felder. Ele esteve na UFV dando 2 oficinas sobre ensino efetivo. Eu fui o tradutor simultâneo dele as 2 vezes. E uma vez um dos professores da UFV perguntou a ele se essa tecnologia não tornaria o professor obsoleto. Que hoje programas de computador simulam reações químicas, simulam coração batendo, E o professor Felder respondeu o seguinte: olha, essa tecnologia já pode substituir os professores ruins e medíocres. Nunca vai substituir os professores bons, porque esses são insubstituíveis. Mas não causam a aprendizagem. Fazem outra coisa. Como minha palestra hoje é sobre aprendizagem, eu tenho outra sobre ensino. Pode ficar para um outro seminário. Então vamos lá, pessoal. Então isso aí é importante. Tanto é verdade, veja esse coleguinha aí, pessoal. Véspera de prova, domingo à noite, prova segunda-feira. Tem gente que estuda em véspera de prova? Não, é claro que não. Esse aí, ele então está aí, Pai do céu, por favor me ajude na prova de amanhã. Eu quero tirar o 10. E a resposta que veio do céu foi: então estude. Então estude. Quando me aposentei em 2003, eu fui dar aula em cursinho novamente. Eu já tinha dado aula em cursinho várias vezes. Eu perguntava a meus alunos assim: vocês vão passar no vestibular? E eles me respondiam: se Deus quiser. Eu falava: não faz isso com Deus. Ele tem problemas muito mais difíceis para resolver. Se você vai passar ou não no vestibular, a saída é bunda na cadeira. Agora, quem diz isso? Que quem causa a aprendizagem é o aprendiz. É uma teoria de aprendizagem chamada construtivismo. O que ela diz? Que nós construímos e reconstruímos o nosso conhecimento ao longo da nossa vida. Essa parte da reconstrução é fundamental. Nós muitas vezes derrubamos coisas que a gente já sabe, constrói de novo, esquece algumas coisas, coloca outras coisas no lugar. Durante a vida inteira nós estamos fazendo isso. Construtivistas importantes: Piaget, o pai de todos, Garnier, Brunner, Vygotsky, Paulo Freire e meu guru, chama David Ausubel. Conhecimento não é achado que nem petróleo e ouro, e sim construído que nem automóveis, edifícios e assim por diante.
Eu vou falar bastante, dentro do prazo de 1 hora, né, de Ausubel. Mas eu quero contar para vocês uma história que aparece no livro do Brunner, Jerome Brunner. Eu vou tentar reproduzir um diálogo entre 2 professores. Mas se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender, porque eu não sou artista. Eu na Globo não teria chance nenhuma. Então, vou reproduzir um diálogo entre 2 professores. Vocês prestem bem atenção. Eu tenho um pouco de medo de fazer isso, quando a maior parte da audiência é alunos. Deixa eu fazer uma outra enquete. Quem é professor, levanta a mão. Ok. Quem é aluno, levanta a mão. Bom, então, eu tenho um pouco de receio. Mas vamos lá, né? 2 professores estão conversando no cafezinho, na sala do café. Adivinha sobre que professores falam no cafezinho? Sobre alunos, não tem nem dúvida. E aí, um professor fala assim para o colega dele: ontem um aluno entrou na minha sala e falou assim: não entendi aquilo que o senhor ensinou ontem. Aí eu expliquei de novo para o aluno. E o aluno disse: professor, desculpa, eu ainda não entendi. Aí eu expliquei de novo para o aluno. E o aluno disse: professor, deve ter algum problema, eu, né, cabeça fraca, mas eu ainda não entendi. Aí eu expliquei de novo para o aluno. E aí eu entendi. Nós, professores, frequentemente ensinamos coisas que a gente não sabe tão bem assim, né? Você sabe que professor estuda muito para dar aula. Muito. Uma vez eu participei de uma conferência via internet sobre ensino de química e um cara se saiu com a seguinte pérola: o professor, quando ensina uma disciplina pela primeira vez, ninguém entende. Quando ele ensina pela segunda vez, os alunos entendem. E quando ele ensina pela terceira vez, ele entende. Nada de vergonhoso nisso. O professor vive construindo o seu conhecimento o tempo todo. Quando eu comecei minha carreira de 44 anos de professor, o que eu mais tinha medo era aluno me perguntar uma coisa que eu não soubesse. Eu tremia. Rapidamente perdi a vergonha. Hoje, quando o aluno me pergunta coisa que eu não sei, sabe o que eu faço? Chego perto dele e digo assim: meus parabéns. Excelente pergunta. Às vezes chega o ponto, ofereço a mão, né? Parabéns, cara, né? Excelente pergunta. E aí, passa-se alguns minutos, um aluno perplexo, né? E pergunta: mas professor, e a resposta? O número de boas respostas é muito superior ao número de boas perguntas. Aliás, o número de boas perguntas é muito superior ao número de boas respostas. Aliás, diz que o que move o mundo mesmo são as perguntas, não tanto as respostas, né? É claro, pessoal, se o professor falar não sei todas as vezes, né, aí também não pode. Na outra palestra que eu dei hoje, eu contei uma história até engraçada, né, de um professor de ciências falando para os alunos que a água ferve a 90 graus. E o aluno mais espertinho levantou a mão: não, professor, a água ferve a 100 graus. E o professor: não, a água ferve a 90 graus. E o aluno: não, professor, né, a água ferve a 100 graus. O professor, para fugir do problema, falou: bom, faz o seguinte, amanhã eu vou dar uma olhadinha aí e a gente discute esse negócio amanhã. Dia seguinte ele voltou e falou assim para todo mundo: ô Pedrinho, você tem razão, o que ferve a 90 graus é o ângulo reto. Bom, mas vamos lá, né? Esse meu guru, David Ausubel, a frase mais famosa dele, que aparece em todas as teses baseadas na teoria dele, é que se eu pudesse reduzir toda a psicologia educacional a uma só frase, eu diria isso: o fator que mais influencia a aprendizagem é o que o estudante já sabe. Isso chamamos de conhecimento prévio. E a mensagem que ele dá para os professores é: descubra isso e ensina de acordo. No ensino médio fazem muito isso com um instrumento chamado sondagem, né? Você tenta descobrir o que o aluno sabe e parte dali. No ensino superior é um pouco difícil pedir isso aos professores.
Será impossível? Algum tempo atrás eu estava dando aula de Química Inorgânica para uma turma de licenciatura especial que tinha na UFV, não tem mais, mas tinha antigamente, algum tempo atrás, e descobri depois de 5 minutos que meus alunos não sabiam fazer operações com potências de 10. O que eu poderia fazer? Uma de duas, né? Eu poderia dizer, não tenho nada a ver com isso, que eu não sou professor de matemática, né? Dane-se para lá. Ou então, adivinha o que eu fiz? Virei professor de matemática durante algumas aulas, até que os alunos soubessem fazer operações com potências de 10. Esse negócio de conhecimento prévio, pessoal, é a chave da minha palestra hoje, viu, pessoal? Porque esse é o grande causador de fracasso de aluno. Eu não estou falando dos alunos que não estudam, não. Eu estou falando dos alunos que estudam e mesmo assim fracassam. Leva bombas vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, em cálculo, por exemplo. Né? Recentemente, olha, isso é muito triste, eu tive uma aluna algum tempo atrás, só faltava uma disciplina para formar em Química, Física Elétrica. Simplesmente largou o curso. Faltava uma disciplina. Repetiu 4, 5, 6 vezes. Bom, mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, segundo esse David Alzheimer, existem 2 maneiras de aprender. E elas são psicologicamente distintas. Uma ele chama de aprendizagem mecânica, no Brasil também conhecido como decoreba, que eu tenho certeza que você não tem a mínima ideia do que é isso. Decoreba? Agora eu perguntei aqui, define decoreba. Decoreba é aquilo que você esquece 5 minutos depois que você entregou a prova. Ou seja, conhecimento inútil. Em cursinhos é muito comum fazer alunos aprender coisas através de musiquinhas, poesias. Por exemplo, a famosa equação PV igual a NRT. Muitas vezes é ensinado assim: puta velha não rejeita tarado. Ou se for uma escola religiosa, por você nunca rezei tanto. Isso não é maneira de ensinar, pessoal. Isso não é maneira de aprender. Isso é triste. Então, meus amigos, o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas aprendam significativamente, que é aquele conhecimento que permanece com você, que o resto é inútil. Definir o que é um conhecimento significativo, né? PV igual a NRT, você sabe o que é P, você sabe o que é V, você sabe o que é o N, você sabe o que é o R, você sabe o que é o T, e você sabe por que PV igual a NRT. E tem mais, você sabe para que serve. Tem pessoas que acham que não serve para nada. Bom, mas vamos lá. São as 2 maneiras. Agora, isso é uma dicotomia. E nós temos que tomar cuidado com dicotomias. Tipo, bonito, feio, inteligente, burro. Né? Isso aí é uma dicotomia também. Né? Na realidade, o que acontece? A realidade é algum lugar entre esses 2 extremos. Então, tudo que nós aprendemos está em algum lugar entre esses 2 extremos. Ou seja, tudo que sabemos, tudo que aprendemos está em algum lugar aí. Às vezes, alguma das coisas que nós sabemos está mais lá para a esquerda e outras coisas que nós sabemos está mais lá para a direita. Quanto mais sabemos, né, mais significativo é o nosso conhecimento. Eu costumo dizer que uma pessoa que depende de um doutorado, por exemplo, sabe mais sobre aquele assunto do que o orientador dele. Ninguém sabe mais a respeito daquele assunto do que o cara que defendeu o seu mestrado, o seu doutorado. Então, pessoal, é isso aí. Né? Quanto mais bolinhas ligadas, mais significativo. Vou passar isso aqui mais ou menos rápido, que é o seguinte. Eu tenho uma teoria minha. É o seguinte: se não souber explicar para a tia, você não sabe. Tanto é que há 10 anos, em todas as minhas provas, tem uma questão que começa assim: se você fosse explicar para a sua tia, os meus alunos chegavam perto de mim e perguntavam: tem tia na prova? Digo: tem, sim, tem. Ou tio, né? Porque era um tio ou uma tia, né? Tá certo?
A primeira vez que eu fiz isso, não me dei bem, não. Que um dos alunos respondeu assim: coitada da minha tia. Ela só tem 3º ano primário. Se eu explicasse ao nível do que eu sei... Aí pensei, bom, 10-0 para você. Né? Próxima prova, escrevi assim: se você fosse explicar para sua tia que é PhD em física nuclear e professora titular da USP, né? Então, pessoal, inclusive, sabe uma coisa? A maior parte aqui é alunos, né? O que vocês acham daquele item B ou C, que o professor faz uma pergunta e depois vem um item B ou C escrito assim: justifique a sua resposta. É bom, né? É. Mas os professores estão certíssimos. Que se não souber justificar a sua resposta, você não sabe. Né? Você não sabe. Então, se não souber explicar para a tia, você não sabe. É, verdade. Fala a derivada disso aí. Ah, beleza. Vocês são bons em cálculo, lembra-se? É? Vamos ver se vocês acertaram. 12x ao quadrado. Ah, é 3 vezes 4. Imagina agora que tivesse um item B aí. Explique para sua tia como você chegou a esse resultado. Seria triste se você falasse assim: eu pego aquele expoente, diminuo de 1, pego o 3 e multiplico pelo 4, e ignoro aquela parte que não tem x. É por aí. E se tivesse um item C assim: o que é derivada? Sim, porque muitas vezes você sabe resolver uma derivada e você não sabe o que é derivada. Né? Então, mais sobre isso daqui a pouco. Agora é o seguinte, esse aqui é importantíssimo. É o seguinte, olha só. Ausubel impõe 2 condições, porque aprender significativamente, vamos todo mundo concordar que é melhor do que decoreba? Todo mundo de acordo? Então é só que ele impõe 2 condições para que seja possível aprender dessa maneira. Uma, ele chama de postura. Ou seja, o estudante tem que ter a postura de aprender significativamente. Significa isso. É a recusa intelectual de memorizar sem entender. Não tem nada de errado com memória, viu, pessoal? Memória é essencial. Memória, tem que ter memória. Mas memorizar sem entender é decoreba. E a postura é o aluno que se recusa a fazer isso. Que vai em outro livro, que vai no professor, às vezes encher o saco do professor. Vai ao fim da aula, 10 minutos depois, aqui no professor está doido para tomar um café e está lá aquele aluno enjoado, que não se satisfaz em simplesmente mesmo. Então chama-se postura. Essa postura é fundamental. Agora, a segunda condição é o conhecimento prévio, sabe? É a base, se vocês quiserem. Isso é tão importante, pessoal, sabe por quê? Isso tem a ver com autoestima das pessoas. Um detalhe: professor que só ensina faz muito pouco, viu, pessoal? A relação professor-aluno tem que ir muito além do simples ensinar, inclusive se preocupar com o aluno. O aluno que leva bomba 1 vez, 2 vezes, 3 vezes em cálculo, o que esse aluno pensa de si mesmo? Eu sou burro. Tá certo? E frequentemente não é nada disso. Uma vez eu dei uma palestra para uma turma de pós-graduação na UFV. No dia seguinte, uma senhora de uns 40 anos me parou no meio da calçada e disse: professor, eu queria lhe agradecer, o senhor salvou minha vida. Eu disse: como assim? Eu assisti sua palestra. Eu não entendi. Eu ia me jogar do Panorama. O Panorama é o prédio mais alto de Viçosa, né? Tem 12 andares. Era o mais alto, não sei se ainda. Não é? Sabe por quê? Porque ela estava fazendo mestrado.
e tirando notas ruins nas disciplinas que ela estava fazendo. E atribuiu isso a uma deficiência intelectual dela. E simplesmente porque eu tentei mostrar, e eu acho que consegui mostrar, que o conhecimento prévio é fantástico. Por exemplo, ele está falando de cálculo. Como você vai entender cálculo se você não aprendeu sobre funções? Se você não aprendeu, se você não sabe fazer uma equação de primeiro grau, e se você não sabe fazer o gráfico de uma equação simples, se você não sabe o que é uma inclinação de uma reta, se você não sabe o que é um seno, cosseno e assim por diante, difícil. E aí o aluno que vem para a universidade com ensino médio de excelente qualidade, ele vai levar uma vantagem enorme sobre os colegas que vêm de uma escola, digamos assim, mais fraca, ou que teve professores não tão bons durante a escola dele. Então esse conhecimento prévio é o X da questão. Bom, então esse é o aluno cri-cri, né? É a postura. Tá? Eu quero entender por que 2 mais 3 é 5. E o aluno sem o conhecimento prévio, desespero. Os cotovelos em cima de pilha de livro. Aí, domingo à noite, muitas vezes o aluno vai falar para si mesmo: tem jeito. Vou sair, vou tomar uma cerveja, que não tem jeito. Não tem como eu aprender isso até amanhã. Se reconhecem nisso de vez em quando? Tá? Conhecimento prévio fundamental. Agora, alguém já conhece isso? Quem conhece não fala nada. Observa essa figura. Ela foi colocada numa revista famosa chamada Journal of Chemical Education. O que vocês estão vendo? Não vale plantar bananeira, hein, pessoal? Nossa, que imaginação, hein? Vamos ver se ela tem razão. Vou virar. O que vocês estão vendo? Um cachorro? O que vocês estão vendo? Vocês vão me desculpar, está todo mundo maluco, viu? Não tem nenhum cachorro aí, tem um conjunto de manchas. Que cachorro? Ainda tem gente que tem a coragem de dizer, de identificar até a raça, diz que é o dálmata. Não tem nenhum cachorro aí, pessoal. Só tem um conjunto de manchas. Como é que vocês são capazes de ver um cachorro quando não tem cachorro? Ah, exatamente, conhecimento prévio. Porque você tem um conhecimento na sua cabeça chamado cachorro. Aí isso aqui tem a ver com uma aprendizagem. Tem o seguinte, que o aluno, na aula, ele pode estar vendo ou escutando isto e não entendendo nada. Ou isso e entendendo tudo. Aliás, pessoal, como aqui a maioria é aluno, eu quero dar um conselho para vocês que eu dou sempre para meus alunos. Um negócio fantástico. Um truque muito simples. Antes de entrar na aula, que você deve saber o que vai acontecer naquela aula. Você tem um programa analítico. Antes de entrar na aula, leia sobre o assunto. Não digo estudar, não, pessoal. Só ler. Se o assunto for a segunda lei da termodinâmica, só lê sobre a segunda lei da termodinâmica. A sua vantagem em relação aos seus colegas é fantástica, pessoal. Na hora que o professor está falando sobre isso, eu já vi isso. Né? Eu tenho uma ideia sobre isso. Na minha longa carreira de professor, eu tenho observado com muita frequência, sabe o quê? Alunos que na minha aula ficam assim. Eles vão dormir. Não. Só aqueles alunos que concordam com você. Isso aí, professor, você está sabendo, beleza? É o aluno que sabe, que entra na aula. Aí você vai ver, esse aluno não precisa ir para a aula, precisa. Porque aprender é muito mais do que somar novos conhecimentos, é sim mais do que isso, é transformar conhecimento que já existe, adicionando mais alguma coisa e mais alguns significados. Muito bom. Agora, pessoal, uma coisa meio triste, que outra vez tenho medo de falar, no meio de quase todo mundo, alunos. Mas vai lá.
Muitas vezes, nós professores, somos culpados dos alunos não terem a postura de aprender significativamente. Sabe quando? É quando nós, professores, exigimos que os alunos nos devolvam o conhecimento exatamente igual como foi dito. Tem professor que não perdoa nem uma vírgula do que escreveu no quadro. Eu estou dizendo que é para aceitar respostas erradas? Não. Mas vou dar 2 exemplos para vocês. Um da vida real. Imagine que alguém, um professor ou um examinador para carteira de motorista, pergunta a vocês o que significa esse sinal de trânsito. O que ele significa? Declive acentuado. O que vocês acham que acontece com a pessoa que responder? Descida brava lá na frente. Quem responder descida brava lá na frente vai ser reprovado. Agora eu pergunto a vocês, a resposta descida brava lá na frente está errada? Não. Não está errada. Está certo. Esse sinal comunica o que para o motorista? Que tem um morro lá na frente. Uma descida. Agora vou dar um exemplo para vocês da minha carreira. Uma vez eu dei uma palestra para 400 pessoas. No meio da palestra, um rapaz de uns 40 anos subiu, levantou a mão e falou assim: "Per Christian, você lembra de mim?" Eu falei: "Não. Eu fui seu aluno." Sinto muito. Você lembra aquela prova que você deu? Quer dizer, agora eu estou agora o cara vai me desmentir. Né? Mas graças a Deus, me saí bem. Era uma prova que eu tinha perguntado isso, meus alunos. Qual é a geometria da molécula da amônia? Minha pergunta foi essa. A resposta certa é essa: trigonal piramidal. E essa molécula tem esse aspecto. Nós imaginamos assim, né? Modelos, vocês estão enxergando alguma coisa? Não, né? É? Ou então assim. E esse meu aluno respondeu dessa maneira: "Não me lembro o nome da geometria, mas sei que parece uma barraca de acampamento." Zero coisa nenhuma. Eu dei 7.